Ah, boa pergunta. Noutro mundo, aquilo era regra. E sendo regra, não podia ser desobedecida, tem que se cumprir. Se não cumprir, eles matam, conforme eles. Lá não há outro lado, não existe misericórdia, não existe segunda chance, eles matam. Então, se eles estão a te preparar para um objetivo, para eles você serve como um instrumento, como um objeto, para cumprir a missão dele. Então, você passa pelo preparatório. E eles ditam as regras. E essas regras devem ser cumpridas. Se não cumprir, você morre. Eles matam. Então, no outro lado, eu cumpria como regra, regra para não ser morto. E também como questão mesmo da saúde, ok? Eles optam muito nisso para abrir a tua mente, para que a tua mente esteja limpa e clara na percepção das coisas. E ter uma mente clara, uma mente rápida em entender as coisas que eles pretendem transmitir para você. Então, estando depois da minha conversão, eu ainda continuei tornando-me vegetariano restrito ou vegano. E como é que eu posso dizer? As circunstâncias, eu passei por eu chamo até de depressão também. Até eu posso dizer que aquilo é mais que depressão. Por uma etapa, uma crise, aquilo era crise mesmo, tanto financeira como em tudo. Estava tão baixo, fui expulso da família, foi acolhido por uma família muito pobre também na época, e passei como é que eu posso dizer? Às vezes contar, falar é muito fácil. Eu passei por uma depressão, mas depressão mesmo profunda. Aquilo posso dizer que é mais do que uma depressão. Aquilo não sei como explicar. É nesse sentido de que as circunstâncias, mas Deus sempre estava comigo. Era para me mostrar que eu tenho que viver de acordo à vontade dele. Que nesse lado existe liberdade. Nesse lado existe perdão. Mas no outro lado, não. Nesse lado, existem regras e princípios que não devem ser infringidas, mas, todavia, deve ser obedecida com amor e misericórdia, com amor e paciência, com liberdade de escolha, nem por força, nem por violência, mas por amor. Já no outro lado, é pela força e pela violência. Então, fui ensinado deste lado. Deste lado é muito diferente do outro lado. Então, esse é, como é que eu posso dizer? É o paradoxo. Que no outro lado não pode, nesse lado você pode. Então, quanto à questão da alimentação, é nisso que estou mesmo a referir. A alimentação, no outro lado, era uma obrigação, um dever, era uma obrigação, por força. Mas nesse lado, alimentação é questão de saúde, questão de escolha. Se é questão de escolha, no outro lado não tinha escolha. Você não tem que escolher, você tem que fazer, tem que fazer, tem que comer, tem que obedecer, conforme ele diz. Nesse lado é diferente. Nesse lado, eu tenho que seguir de acordo às circunstâncias. Se eu estiver numa aldeia em que não existe nenhum alimento, imaginemos num deserto, onde nesse local não tem, eu vou pedir a Deus que me ajude. E nesse pedir ajuda a Deus, o que ele vai fazer? Ele vai me dizer como que tem. É nesse sentido. Não sei se deu a entender. A melhor opção que Deus deu está lá em Gênesis. Gênesis 1, 29. Aquela é a melhor dieta que os inimigos também imitaram para termos uma saúde lúcida. É só dizer, o que comemos e bebemos, o que comemos, bebemos, vimos e ouvimos e tocamos constitui a nossa saúde física, mental e espiritual. A alimentação é muito importante. Você tem que saber o que comer, como comer, por que comer e onde comer. Isso são regras e princípios, conforme também está escrito em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 17, onde o próprio sábio Salomão diz o seguinte: bem-aventurado cuja terra bem-aventurado a terra cujo príncipe, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo, e não para a sua própria satisfação, mas para a necessidade de acordo à necessidade do quê? Do corpo. Porque cada órgão do nosso corpo requer a sua parte de nutrição.
É só para dizer que a alimentação é muito importante. Eu não preciso saber o que você faz, eu preciso saber o que você come, para saber quem és tu. Tem até um ditado, né? Que fala que você é o que você come. Então, Deus deixou muito detalhado, né? O que ele planejou, né? O que ele idealizou para a vida do homem, né? E como você citou, Gênesis vem mostrando, né? Qual foi o plano ideal de alimentação para o ser humano, né? Exato.